Olá, pessoas incríveis! Estamos aqui em mais um AguiaCast e hoje, se eu fosse você, eu já ficaria com papel e caneta na mão, porque o podcast de hoje está imperdível. Vocês pediram, nós trouxemos aqui para dentro do podcast um despachante aduaneiro. E eu vou dar aqui um breve resumo dele, porque ele não é só um despachante aduaneiro, ele é o cara. Vamos lá, Gilberto Rodrigues Bernardo, despachante aduaneiro, empresário e presbítero. Esta parte vai ser sensacional, vamos entrar nesse assunto. 56 anos, ele é empresário, a empresa dele é a Fiducia Assessoria e Comércio Exterior, é formado em gestão financeira, ele é esposo da Magali e pai da Kelly, do Vitor e da Maite. Com vocês, Gilberto Rodrigues. Uma salva de palmas. Satisfação estar com você aqui, Giba, hoje. É um prazer ter você com a gente. Logo, uma pessoa que sempre confiou no nosso trabalho desde o início. Vamos falar sobre isso também. Obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui. Hoje, um dia especial. Esse AguiaCast estamos gravando após a cirurgia do Rafa. Então, eu agradeço a Deus por ter o meu amigo, sócio e irmão aqui também ao meu lado. Vamos falar desse assunto mais ou menos depois. Então, o Rafa é um bem-vindo também hoje. Obrigado. O bom é que agora eu já vou poder falar agora com o coração novo, né? Agora o coração já renovado, né, Gil? Mas você está com o coração aberto? Tô com o coração aberto. Ou fechado? Não, aberto, não só o coração, também acho que já tem até. Vou botar até um. Talvez tenha que abrir de novo, já botar um zíper, né? Coração aberto e peito fechado. Peito fechado. É isso aí. É o Gilberto aqui, também muito conhecido aqui pela gente como Giba, né? Eu conheci como Giba quando eu conheci. E aí depois veio o Gilberto. Pois é. Satisfação ter você com a gente aqui, Gilberto. Já ganhou que a satisfação é toda minha, né? A gente está caminhando junto já faz. Desde o começo? Desde o começo. Aliás, desde antes do começo, né? É verdade. Desde antes do começo. E para mim a satisfação está aqui. Né? Não só como parceiro comercial, mas como amigos. Né? Uma mesa com amigos. E mesa com amigos é a melhor coisa que tem. Satisfação. É verdade. Ô, Giba, conta um pouquinho pra gente como que você começou nesse meio. Pode voltar toda a fita aí para poder nos explicar. Pois é, sabe que eu sou no meio de toda a coisa digital, sou um sujeito analógico. Sabe que eu comecei nessa área em 1997, um pouquinho de tempo já. E como todo mundo naquela época, a gente começava na categoria de base, né? A categoria de base é office boy. Uhum. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, administração de bens, da família que cuidava ali dos bens dos donos do Esporte Clube Juventus de São Paulo. Nossa, caramba, que legal. E aí, a escritório era no centro de São Paulo, eu morava na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo, e da periferia até o centro da cidade já é uma caminhada muito boa. Mas aí o escritório ele mudou para Itaim Bibi, que é lá no meio da zona sul de São Paulo. Já era área nobre, né? Já era área nobre. Não só nobre, mas muito longe e fora de mão. Né? Eu ainda estava concluindo os estudos naquela época ainda. E só que a empresa que eu trabalhava, ela era dona de alguns escritórios, de alguns conjuntos comerciais no prédio onde a gente estava, né? E eu voltava lá sempre naquela época para levar o boleto do aluguel para as pessoas. E aí eu tinha feito amizade com todo mundo no prédio, e a sensorista falou assim, eu falei comentando com ela que tinha ficado muito longe para poder ir trabalhar, depois eu ia para o outro lado, para o extremo leste da zona leste para poder estudar. Ela falou, rapaz, tem um escritório aqui que está precisando de um office boy, você não quer vir aqui? Eu falei assim, se eu conseguir fazer uma entrevista com ele, vai ser bom, né? E ela só conseguiu essa entrevista para mim. Eu fui nessa entrevista e de cara o cara já falou assim, não, pode começar na outra semana. Eu falei assim, tudo bem, desliguei da outra semana na outra empresa e comecei lá. Esse foi o começo, né? Esse foi o começo. A princípio era para fui office boy durante algum tempo, só que depois eles perceberam o meu potencial e me trouxeram para trabalhar no departamento de exportação. Né? Embaraço aduaneiro ou exportação? Na parte de exportação mesmo, na parte de preparar documento. Legal. Naquela época ainda era tudo datilografado, né? Estava começando o computador ainda, né? Mas o computador ainda era somente começando para a parte de importação. A parte de exportação ainda era quase tudo datilografado. A gente preparava DE, preparava RE. RE datilografado? Para você ver o quanto tempo é.
Hoje em dia nem se faz mais RE, né? Não, hoje você... Ele já está praticamente Não, hoje é DUI. É DUI, Hoje é DUI. diretamente na DUI. Hoje é DUI. Facilitou muito. Temos quebra de diversas partes. Era RE com DDE, né? RE, DE, DDE, GSE, GE, todas essas coisas todas aí. Acho que o pessoal agora novo nem sabe o que é isso. Não. De vez em quando eu pego algumas fotos, eu posto pro pessoal, pra ver se alguém lembra de alguma coisa dessa época ainda aí. Só pra gente brincar com os colegas, pra gente perceber que a gente conseguiu sobreviver esse tempo todo. Nós estamos aqui ainda, né, com alguns colegas. Mas eu fui trabalhar no departamento de exportação, e esse departamento de exportação também eu consegui me desenvolver bem lá. E aí me puxaram para o departamento de importação. O departamento de importação já é um pouco mais complicado que o departamento de exportação. Aí já mexe com pagamento de imposto, já mexe com a documentação. Se você erra, qualquer coisa é multa, qualquer coisa tem prazo, tem todas essas coisas. E esse foi o começo, né? Trabalhando no comissário de despacho. Vamos trabalhar em comissário de despacho porque você aprende tudo. É uma escola fantástica, comissário de despacho, porque você trabalha com diversos perfis de empresa, trabalha com diversos perfis de produto, de processo e daí por diante, né? Tanto é que passou muito pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo. Isso tudo aconteceu num período de uns 3 anos. 3 anos de office boy, você já começou a fazer Não. Com menos de um ano de office boy, eu já estava trabalhando no departamento de exportação. Já estava depois de um ano e meio, 2 anos no departamento de exportação, já contando o prazo desde o começo, eu já me puxaram para a importação. Uhum. E isso tudo muito rápido, né? Eu peguei muito rápido essas questões aí. E aí logo depois que eu me formei no colégio, né, que eu ia pensando no que fazer na faculdade, acabei não entrando fazer faculdade porque já me puxaram para fazer a parte de importação, e aí já fazia a parte de despacho, propriamente dizendo. Fazer conferência, preparar documento, essas coisas todas que um despachante já faz. E a partir dali, só foi crescimento e aprendizado até hoje. Legal, bacana. E depois dessa parte aí, você fez mais alguma coisa na empresa, mudou de empresa, se manteve lá? Sim, isso como eu falei, eu estava ali perto de 16, 17 anos de idade. O comecinho do começo. Mas logo com 20, 21 anos, tinha uma pessoa no escritório lá, que ela era do departamento comercial, e ela notou esse potencial, e ela quis montar uma empresa, ela me chamou para ser sócio dela. Caramba, com quantos anos? 21 anos. Com 21 anos você ganhou um convite para a sociedade. Para a sociedade. Ela era muito boa na parte de comercial, e eu era muito bom na parte operacional da coisa. Então a gente fez um casamento muito bom. E a partir dali foi só empreendimento, Rafa. A partir dali só foi eu empreendendo e trabalhando e conhecendo diversos perfis de clientes, diversos perfis de processo. Eu não parei mais de empreender a partir dali. Dessa área você já virou um empreendedor, né? Já. Exatamente. Mesmo com pouca experiência, né? Mesmo com pouca experiência. Aprendi na prática, né? Como era antigamente. Você aprendia na prática, né? O serviço nosso, ele era um serviço aprendido na prática. Você não tinha faculdade para essas coisas. Sim. Até hoje não tem. Despacho não tem. Exatamente. Entendeu? Não tem. Esse é o assunto, né? Hoje em dia, vamos entrar até nesse assunto, atualmente, né? Se a gente for traçar uma linha do tempo, do seu ali 21 anos, então esse período já segue até hoje como despachante aduaneiro. Hoje em dia, o que o Gilberto faz, o que um despachante aduaneiro faz, o que a sua empresa faz hoje em dia, porque até não possuímos formação de despachantes aduaneiros. Talvez não mais, né? O que você vê ali como um cenário, até daqui para frente? A gente fala muito isso na parte dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros estão ficando mais velhos. Sim. E os caminhoneiros novos? A gente não tem curso de preparação para novos caminhoneiros. Essas pessoas, como é que a gente vai estar daqui a tantos anos com caminhoneiros ainda atualmente, né? O que você vê atualmente, o que você faz dentro do despacho aduaneiro, né? O que faz um despachante aduaneiro, e a empresa também, o que ela já está fazendo atualmente, você vê aí também. Daqui a pouco a gente entra no... Você vai ver pro cenário, mas o que faz um despachante aduaneiro? O profissional despachante aduaneiro, ele é um cara que dentro do comércio exterior, ele é um coringa, novamente dizendo, né? Porque
A empresa de despacho aduaneiro, ela é uma empresa que ela não faz, as pessoas, elas ligam muito facilmente o despachante aduaneiro com a alfândega. Mas o despachante aduaneiro já deixou de ser aquele camarada que vai para a alfândega já faz muito tempo. Muito tempo. Principalmente quando você passou a ter os serviços totalmente eles digitais, eles na internet, o despachante aduaneiro hoje ele é um assessor da parte de importação, um assessor tributário. Né? Se a pessoa ela não tiver um perfil de ser um assessor tributário, hoje dificilmente ele consegue se manter na área de despacho aduaneiro. Porque aquele serviço que se fazia antigamente, né? Quando eu conheci o Rafa, de você ir para o terminal, você abrir caixa, você conferir mercadoria, você fazer isso, ele é muito raro hoje. 80% e mais de 90% dos processos de importação e de exportação são canal verde. Você não vê a mercadoria. Você vê papel. Sim. Você vê programa. Né? Você faz contatos por telefone, mas você não vê mais a mercadoria. Então, mas você precisa conhecer do processo como um todo. Né, para que hoje em dia, dentro da nossa empresa, nós somos provedor praticamente de soluções logísticas hoje. A solução logística é que nem nós conversamos no almoço, né, que o cliente nosso cliente em comum quer colocar uma estátua sua lá, né, lá do pátio deles lá, de tanto que você conseguiu de benefício fiscal para ele. Uma operação, teoricamente, é uma operação simples, mas que se você, no caso deles, é uma questão somente do ICMS. Tem outros benefícios que você consegue também, mas no caso deles, somente o ICMS. Basicamente ali, hoje uma alíquota uma base do estado de São Paulo, você paga 2% de ICMS. Para eles, a gente conseguiu um benefício que ele não paga o ICMS na entrada, ele só vai pagar esse ICMS na saída da mercadoria dele. E o mesmo valor? Não. Não, na realidade, na saída, aí vai depender muito. No caso do nosso cliente comum, ele processa a mercadoria. Então, esse ICMS vai ficar focado praticamente naquilo que era o desembolso do pagamento antecipado do ICMS, que era de 8%. Dentro de uma operação, representa aí, basicamente, na hora que você faz uma planilha, 33% do seu custo. 18% de ICMS na entrada, na hora que você faz cálculo sobre cálculo, representa praticamente quase 33% do seu custo. Mas aí no final, para o cliente, fica como? No final, para o cliente, essa economia gira em torno de 35%, 38%, dependendo do estado. Você vai fazer, né? Se você revende a mercadoria no estado que você importou, você não faz transformação, é uma coisa, mas se você utiliza ela no seu processo produtivo, acaba sendo uma outra coisa. Mas para nós aqui, aquilo que a gente conversou, para esse nosso cliente em comum, foi uma economia aí de um período de 6 meses aí, de pelo menos mais de 1,5 milhão, 2 milhões de reais de fluxo de caixa que ele deixou de desembolsar de pagamento. Se a gente for jogar para um período de um ano, você pode dobrar, né? Pode dobrar isso aí facilmente, né? Claro que vai ser de acordo com o movimento de importação da pessoa, mas são essas coisas que a gente acaba trazendo como solução para o cliente. Então, o despachante aduaneiro ele não faz mais só abrir caixa e fechar caixa. Não faz mais só desembaraço. Não faz só DI mais. Você não é só um despachante, você apresenta solução. Exatamente. Soluções dentro do comércio. E não só isso também, você comentou que até fornecedor você encontra também. Também. Nós temos um braço na China hoje. E a gente não é só fornecedor, nós estamos desenvolvendo produto. Desenvolve produto. Nós temos um caso agora, a mercadoria saiu agora um pouco da China, em que nós desenvolvemos um mascote do zero. O cliente ele tinha uma ideia, tinha um projeto a respeito do mascote que ele queria, a gente encontrou uma empresa na China que fizesse esse mascote, fizesse ele em plástico, né? Nós estudamos em plástico, nós estudamos ele em pelúcia, a pelúcia não ficou muito bom, partimos para o plástico injetado, e vai projeto, volta projeto, aprova, não aprova, muda aqui, muda ali, até o produto ficar do jeito que o cliente quer,
e começar a fazer a importação propriamente dizendo. Aí vai para a parte de registro no Inmetro, desembaraço, todo o processo até chegar na porta do cliente. Cara, sensacional, né? Nós também hoje fazemos a parte de agenciamento. Nós também tivemos. Ao longo dos anos a gente foi entendendo que dava para poder fazer isso, a gente agregou essa parte do agenciamento de cargas também. E agora nós temos outros 2 projetos, que esses aí são fresquinhos, que eu acabei não comentando com vocês agora, né? Vai ser novidade, a gente também vai ser agente bancário. Caramba, isso aqui é um spoiler, hein? Se você não tiver o dinheiro para poder fazer a importação, a gente consegue o financiamento para você também. Né? Legal. E uma outra coisa também, nós estamos abrindo um outro bairro para ser trading também. Então, na verdade, só precisa ter a ideia. Só precisa ter a ideia. Só precisa ter uma ideia. Bom sonho. Já tem tudo, já. Já tem o Gilberto. E o Gilberto vai ter até uma transportadora boa, né? Também. Pô, não, ótima, né? Ótima. Mas tem sido um tempo bom, né? Tem sido um tempo bom, tempo de crescimento nosso aí, né? Desde 2014 nós estamos com a nossa empresa, com a minha esposa. Porque nesse inteirinho todo, desse processo, eu trabalhei acho que 5 anos numa outra empresa. Quando eu saí, quando eu completei 21 anos que eu fui sócio daquela empresa, eu fiquei com ela de sócio durante uns 2, 3 anos, mas era muito imaturo demais. E aí a sociedade ela não fluiu. Ela já era bem mais madura do que eu era muito imaturo, né? E a sociedade ela não fluiu muito bem. Então nós decidimos separar a sociedade. E ela tinha um amigo que ele estava montando uma empresa. Ele era gerente comercial de uma agência de carga muito grande no Brasil. E ele estava montando uma empresa nessa área de despacho. E ele me conhecia já fazia algum tempo. Eu fazia alguns serviços esporádicos para ele lá. Ele falou assim, cara, você não quer me gerenciar para mim aqui? Estou montando o escritório, você vem para cá. Eu falou assim, eu tenho um sonho, tenho um projeto. Mas não tem cliente ainda. Mas ele comercialmente também era muito bom. Assim, cara, eu vou. Né? Assim, olha, consigo te pagar X, Y, Z por enquanto, mas era muito pouco mesmo. Né? Mas eu achei ali uma oportunidade, Gustavo, porque eu achei que eu vi ali o seguinte, ele tinha contato com um perfil de empresas muito maiores do que as empresas que eu trabalhava. Né? Ali nós tivemos contato com Philips, eu tive contato com Ford, eu tive contato com empresas químicas, tudo um perfil de cliente que até ali eu não tinha tido. Então eu achei que ali era um aprendizado, uma escola muito boa. Então eu troquei o salário, naquela época, solteiro, estava na casa dos meus pais, eu falei assim, eu posso, não tem problema nenhum. Né? Troquei o salário, teoricamente eu poderia ganhar com a experiência que eu tinha. Trocou o salário pela experiência. Pela experiência. E aquilo foi fundamental, cara. Aquilo foi fundamental, porque aquilo me abriu muitas portas, né? Depois que eu fui entender que a minha troca realmente, eu já tinha uma ideia dessa troca pela experiência, mas eu não tinha o alcance dessa ideia. E o alcance dessa ideia, com o tempo, ele se revelou a aposta certa de se fazer. Né? Porque ali com ele eu fiquei uns 3 anos mais ou menos. E aí uma pessoa que tinha trabalhado comigo lá na primeira empresa, ele começou a ter uns problemas e precisava de algumas soluções. Eu comecei a dar essas soluções para ele porque eu já tinha as soluções nessa empresa que eu estava. Você já tinha aprendido. Já tinha aprendido, né? E aí eu comecei a fornecer as soluções para ele. Falei assim, cara, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Ele falou assim, cara, você não quer vir ser meu sócio, não? Mais uma vez, a oportunidade bateu na porta. Cara, hoje, olha que bacana até para o pessoal que está nos assistindo aí. O que foi a diferença, né? Que ele trocou um bom salário para estar com pessoas que poderiam acrescentar o know-how dele. Isso aí foi essencial para o crescimento dele e para, às vezes, ele seguir uma leve carreira, ele dá um boom. Ele deu um passo para trás, não digo que deu um passo para trás, ele deu uma segurada para depois ele... Às vezes muito que a gente fala sobre ambiência também. Exatamente. Às vezes você não precisa estar intrínseco naquele ambiente, mas você começar a conviver aos poucos, você começar a olhar, talvez você, eu quero fazer parte disso aí, mas igual você falou que quando a gente estava junto,
sobre, eu queria ser seu amigo. Exatamente. Mas para você ser meu amigo, você precisa frequentar os lugares que eu tô ou fazer as coisas que eu faço. Senão eu não vou conseguir ser seu amigo, entendeu? Então, às vezes, você trocar o que você trocou só para estar perto e aprender ainda mais, foi um diferencial de vida. Exato. Porque dizem que uma pessoa ela é resultado de todas as pessoas que ela convive. Na média, eles colocam 5 pessoas, né? 5 pessoas. Vamos colocar 5 pessoas. Né? Essa é a média dela. Então, o fato de eu estar com pessoas que me levaram a estar com outras pessoas que me ensinaram aquilo que eu precisava aprender, transformaram o Gilberto que eu sou hoje. Essa foi a caminhada nesse sentido. Quando eu saí dessa outra empresa, saí porque a gente não estava tendo aquilo que foi prometido, não foi cumprido, né? Eu tinha uma amiga lá, que ela é muito minha amiga até hoje, a gente se conversa ainda, tira dúvida um do outro até hoje, que ela saiu da empresa e ela foi fazer uma entrevista de uma empresa lá perto do aeroporto de Congonhas, e ela chegou lá para poder fazer as entrevistas, e o dono da empresa falou assim, olha, você não tem o perfil que eu gosto, né? Só por uma pessoa com mais experiência, por isso, por aquilo, ela falou assim, eu sei quem você precisa. Eu tenho a pessoa para você. Ela me ligou lá e falou, Gilberto, é o seguinte, a camarada está precisando de uma pessoa e eu falei que você é a pessoa para assumir esse lugar para ele. Essa pessoa ela precisava viajar, ela ia ficar com a família deles algum tempo nos Estados Unidos, fazendo um treinamento, fazendo uma viagem, um passeio, mas eles ficaram praticamente acho que uns 3, 4 meses nos Estados Unidos. E ele precisava de alguém que assumisse, que entendesse do todo do processo, né? Desde a confecção dos documentos até a parte do faturamento. Eu conhecia tudo isso, eu já tinha vivido tudo isso, né? E ele foi para essa viagem. Eu cheguei uma semana, passou um mês mais ou menos, ele me apresentou para todos os clientes dele, né? Levou, fui em visita com todos os clientes, ele vai assumir esse negócio tudo e deixou o sobrinho dele lá só para assinar cheque, né? Assim, ele vai vir aqui, eu passei uma procuração para ele, ele vai assinar o cheque, vai fazer os pagamentos e você toca o resto com as meninas aqui que já estavam, uma série de pessoas que já estavam na empresa há mais tempo do que eu, mas elas tinham outras funções, né? E ele ficou esse tempo todo, né? Quando ele retornou, ele foi por um dos clientes dele, né? Isso foi uma coisa assim fantástica, né? Quando você decide fazer a coisa da melhor maneira e a coisa correta, a sua boa fama ela corre, né? Então isso é o melhor das coisas. Eu aprendi isso. Ele foi por um dos clientes, e nesse por um dos clientes que ele foi, perguntando como é que tinha sido o serviço, todo por um falou assim, você não precisava nem ter voltado. O serviço está melhor do que quando você fazia. E isso foi fantástico, né? Tanto é que quando ele voltou o escritório com todo esse feedback dos clientes, esse negócio, quando ele me chamou na mesa dele, ele dobrou o salário que eu tinha. Legal, né? Então, aquela aposta no salário menor para poder aprender, agora ela estava fazendo sentido. E foi justamente na época que eu estava para me casar. Entendeu? Na época que eu estava para me casar. Então, eu precisava realmente ter um incentivo um pouco maior. Já tinha me casado naquela época já, né? Mas eu tinha aí eu precisava realmente ter um incentivo um pouco maior do salário. Então, a coisa aconteceu na hora certa, né? Fiquei com ele também ali uns 3 anos, que foi justamente na época que essa pessoa que me conheceu lá no começo, ele precisava de alguém, falou assim, você não quer ser meu sócio? Aí eu fui ser sócio dele e fiquei com eles 19 anos. Caramba, que legal. E aí agora você está com a sua empresa? Isso. Não falou o nome da empresa? Fiducia Assessoria em Comércio Exterior. Fiducia, também conhecida como Facex, né? Facex. Por enquanto ainda Facex, né? Nós estamos num processo para poder englobar. E a gente nós vamos mudar esse nome, né? Já foi um consenso nosso, a gente vai mudar, até porque por conta daquilo que dessa nova fase, esse novo nome, ele tem que representar tudo isso que a gente faz. Perfeito. Então a gente está pensando tem que atualizar também, né? Assim como foi atualizado todos esses processos. Exatamente. Então a gente achou que esse é o momento. Nós estamos completando 10 anos agora, mês que vem a gente completa 10 anos, me parece. 10 anos, então a gente resolveu pensar um novo patamar para a empresa nesse sentido. Então esse é o momento. Esse é o nosso momento.
Então a gente já conheceu o Gilberto desde o começo, o office boy, desenhando a sua carreira, começou a empreender com 21 anos. Aí agora a gente já conhece o Gilberto atual, o que ele faz, a empresa. O que você vê no futuro próximo? Como é que estão as coisas voltadas ao futuro? Porque a empresa, vocês têm uma empresa bem familiar, né? A gente pode até falar sobre isso. Sim. Isso daí é algo bem curioso também. Como as pessoas lidam com empresas familiares. A gente vê que muitas empresas começam, estão em família. Como vocês lidam com isso, né? Porque a gente sabe que a relação que você tem com a Magali é linda. A gente conheceu até ela através de você, porque por causa de visitas que vocês costumam vir juntos, então a gente sempre sai para almoçar juntos, são momentos maravilhosos. Como é que é essa parte de empresa familiar que vocês moldam ali para um futuro próximo? Tá. Empresa familiar tem as qualidades e os defeitos de toda empresa familiar, né? Empresa familiar, o ambiente é muito bom, porque todo mundo se conhece, né? Mas também essas qualidades e os defeitos, né? Não tem jeito. Então a gente procura trabalhar isso nós chegamos nesse momento porque eu fiz eu vou falar para vocês que assim, eu fiz a melhor aposta que eu podia ter feito, foi eu ter feito a sociedade com a minha esposa. Isso para mim foi uma coisa fundamental. Batido cabeça muito com essa questão de sociedade e a gente resolveu montar a empresa junto, porque eu falei assim, cara, peraí, se eu estou trabalhando para os outros, e eu sempre trabalhei muito, muito, ralei muito nessa questão. Se eu estou trabalhando, que nem na última empresa que eu falei, eu estou trabalhando por 3 aqui, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo para 3 receberem, por que eu não vou fazer para mim e para minha esposa? Então eu decidi pegar todo esse know-how e esse conhecimento que eu tinha, eu falei assim, eu vou reverter para minha família. Sim, né? Só que 10 anos atrás, os meus filhos ainda, todos eles eram menores de idade. Então, eu tive que esperar esse tempo de maturação deles também. Né? E toda empresa familiar é isso, tem esse tempo de maturação. Tem um tempo de maturação. E ele é mais longo que uma empresa onde você tem muito aporte financeiro, uma empresa que ela nasce comercial, com sócios entrando com aporte e você fazendo as coisas, porque você não tem muito aporte financeiro. No nosso caso, não tinha muito aporte financeiro. Né? Entramos com a cara e com a coragem. Isso que montou a empresa. Exatamente. Uma empresa orgânica, no caso, né? Com os valores de vocês, com tudo de vocês. Principalmente isso, Rafa. Principalmente isso, porque nós temos alguns valores nossos muito, muito intrínsecos e que transformam nós como nós somos. Né? O Gilberto só é do jeito que ele é por causa desses valores que para nós eles são inegociáveis. E é muito complicado, porque hoje em dia, quando você vai para o mercado de trabalho corporativo, não tem muito espaço para valores pessoais. Não tem. Né? Em parte eu entendo, em parte eu não entendo. Sim, né? Em parte eu aceito, em parte eu não aceito. Né? Convivo sem problema nenhum, mas eu acho que, no nosso caso, para nós era fundamental. Né? Porque é por causa do nosso momento como família, por causa daquilo que a gente estava tentando desenvolver, por causa das orientações que a gente tinha, que a gente já estava recebendo, já fazia alguns anos, era um direcionamento que para nós seria fundamental. Quando nós decidimos fazer isso, a gente sabia que ia ter um tempo para isso aí maturar. E quando se passam esses 10 anos, eu já estou com os meus filhos, todos eles adultos. Todos eles formados na faculdade. Né? Então agora nós estamos num momento de transição. Sim. Né? Agora é o momento que eu pego todo aquele conhecimento que eu tenho e agora eu transfiro para eles assumirem responsabilidades e eles tocarem a coisa. Né? E que nem nós estávamos comentando ontem na mesa do almoço, inclusive, falei assim, olha, se eu parar por onde eu estou agora, né, e continuar fazendo só o que eu estou fazendo agora, eu vejo o futuro da minha esposa tranquilo. Sem problema, certo? Mas será que é só isso? Será que a gente trabalha só para isso? Será que a gente trabalha somente para a gente poder comer num bom restaurante, para a gente poder ter um bom carro, para poder ter uma casa? Será que é só isso o fim das coisas? Para mim não é. De que os maiores empresários sonham não, né? Vão em busca de um propósito. Isso.
Exatamente. Foi o que o meu genro falou ontem. O sogro é o seguinte: eu sempre quis trabalhar num lugar onde nós tivéssemos um propósito maior do que somente fazer dinheiro. Fazer dinheiro é legal, resolve muito problema, mas não pode ser o final. Ele tem que ser o meio. Tem que ser uma consequência. Eu não sei quem eu ouvi essa semana, o camarada falou assim: o dinheiro tem que ser ferramenta. O dinheiro tem que ser ferramenta. O dinheiro ele tem que te mover para algo, ele tem que te levar para um destino, ele não pode ser o destino. A partir do momento que ele se torna um destino, você se torna uma obsessão. Se torna uma obsessão, complica. Então, nesse sentido, esse propósito nosso, dentro da nossa comunidade de fé, né, vocês me apresentaram como presbítero, então eu sou obrigado a falar nesse sentido. Dentro da nossa comunidade de fé, eu tenho as responsabilidades, as minhas responsabilidades. Dentro das minhas responsabilidades é eu cuidar de pessoas, e dentro dessa responsabilidade de eu cuidar de pessoas, eu tenho que prover para algumas pessoas que têm menos que eu. Então, dentro de tudo aquilo que eu arrecado durante um mês, dentro de tudo aquilo que eu ganho num mês, eu já destino algo para poder ajudar as pessoas que me batem na minha porta quase que diariamente. Necessitados, né? Necessitados. Né? Eu sei de onde eu vim. Eu nunca passei necessidade. Não posso falar nunca na minha vida que eu passei necessidade, porque eu nunca passei necessidade. Minha família é de origem humilde, mas eu nunca passei necessidade. Meus pais sempre foram muito organizados, cara. Eu gostaria de ter metade da organização que meus pais têm. Que com muito pouco conseguiram fazer muita coisa. Né? Inclusive formar 2 filhos, eu e meu irmão também ele é empresário, tem doutorado na área dele, também, meu irmão também é pastor, então tem todas essas coisas que foram que uma família simples você conseguiu fazer com pouco recurso. Aí se eu pego todo esse histórico e falo assim, peraí, se meus pais conseguiram fazer isso com pouco recurso, o que eu consigo fazer com muito recurso? Eu tenho um propósito. Meu trabalho ele já excedeu aquilo que é somente o profissional. Esse trabalho ele é voltado para eu abrir portas para outras pessoas. Né? Eu atingi um nível, agora eu estou batalhando, estudando, trabalhando com meus filhos, por isso que eu trouxe eles para trabalhar comigo, eu falei assim, olha, o pai de vocês viveu 2 séculos, o século passado e esse século. Então, eu tenho dificuldades em algumas coisas porque eu já não consigo acompanhar a velocidade de transformação que o mundo está mais. Não adianta. Eu sou antenado, eu sou uma pessoa que é de mente aberta, mas eu não consigo acompanhar isso. Quem vai conseguir acompanhar isso são vocês que tem esse pique todo, essa saúde, já nasceu com isso tudo. Então, assim, eu preciso que vocês façam essa parte. Agora, as empresas elas têm que ser digitais. Eu detesto mídia social. Mas eu tenho que estar lá. Sim. Eu tenho que estar lá. Não adianta, eu tenho que estar lá. Eu tenho uma ou outra dificuldade com a internet, de você fazer postagem, essas coisas todas, mas eu tenho uma filha que está se formando agora em jornalismo. Falei assim, você tem que assumir isso. Esse investimento caro que a gente fez na sua faculdade aí tem que ter retorno. Tem que dar retorno aí. Não é isso? Coloca essa mídia pra rodar aí. Não, meu filho é formado em design gráfico. Eu falei, cara, me ajuda a fazer alguma coisa, uma identidade visual para a empresa, faz alguma coisa. Sabe, essas coisinhas que para mim, a minha geração, ela é muito prática. Você pode conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, esse negócio, a gente é muito prático, a gente aprendeu a fazer. A nossa geração, são muito poucos que aprenderam a pensar a coisa. A geração dos meus filhos é uma geração que eles analisam e pensam a coisa, para depois executar. O perfil que eles foram formados é dessa maneira, não é de uma outra maneira. Só para falar assim, cara, eu preciso que vocês façam isso, então é essa transição que a gente está fazendo agora. Né? Ele fala assim, olha, eu vou pegar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu conheço, e eu vou entregar na mão de vocês para que vocês multipliquem isso com o conhecimento que vocês têm agora. Então é uma fase de maturação da empresa. Então, 10 anos de empresa, agora a gente como eu falei para vocês, esses novos formatos aí, esses novos serviços que a gente agregou na empresa agora, eles só serão possíveis, eles só são possíveis porque agora eu tenho outras cabeças pensando comigo, cabeças voltadas para soluções para esse tempo. Porque o meu tempo é fazer, abrir caixa, como você falou, abrir caixa, fechar caixa, abrir container, fechar container, vai lá, confere, esse negócio todo, esse meu tempo passou.
Passou. Se atualizou, né? Se atualizou. Né? Então, eu preciso prover soluções para aquilo que vem para frente. Pensar aquilo que vem na frente. Acho que nos atualizadores ficou mais difícil, né? Agora tem que arrumar fornecedor da China. Então, Não dá mais só fazer desembaraço, né? então, mas você sabe que é uma coisa que eu estou gostando de fazer? Que legal, isso é bacana. Não, você entendeu essa questão de você estar disposto a se adaptar? Uhum. Eu estou gostando de fazer isso aí. Estou gostando de acordar de madrugada de vez em quando para poder falar com o chinês, para poder discutir com o cara tem uma cultura diferente da tua, você agrega. Então o novo te faz feliz. Sim. Mas não é isso todo dia. Você não tem que se motivar, se motivar todo dia. Você só consegue se automotivar se você tem coisa nova. Uma coisa antiga você não consegue se automotivar. Então, essas questões de eu levantar, cara, eu falo com russo. Entendeu? Como é que você se vira? Gilberto, você se vira, cara. Você tem tradutor automático hoje em dia. Sabe? Você manda e-mail, o cara manda em russo, você traduz no Google. Se vira e conversa com os caras e resolve as situações. Fala com o chinês. Falo com o pessoal da Europa, nos Estados Unidos, quase que diariamente, todo dia você está falando com as pessoas. Né? Meu inglês é muito básico, mas você tem as ferramentas hoje em dia que te dão essa facilidade. Né? E o bom é que é o seguinte, Rafa, o perfil de cliente que a gente tem, a maioria deles são clientes pequenos. Então os caras entregam tudo isso na minha mão para que eu devolva para ele já pronto. Né? Então todo dia eu estou aprendendo. O bom é justamente isso. Todo dia eu estou aprendendo. Então é só chegar com a ideia que você já vem com o know-how, né? Sim. Hoje eu posso falar que sim. Que legal. Hoje eu posso falar que sim. Eu queria ter umas ideias aqui. Legal. Esse podcast aqui é sensacional. A gente pega, conversa com o Gilberto, 56 anos, totalmente antenado, totalmente para cima, totalmente motivado todos os dias. Um cara que está dentro da igreja, presbítero, um cara bom pai, um cara bom esposo, um cara bom amigo, um cara carismático, se motiva todo dia. Agora a gente pensa assim, estamos dentro de uma nova geração onde as pessoas até se perdem às vezes com isso, né? E elas ficam perdidas e falam, nossa, mas será que eu consigo fazer isso? Cara, todo mundo consegue, cara. Todo mundo consegue, é só ter determinação, é só ter desejo, é só ter vontade de crescer, Exatamente. é só ter força de vontade. Porque é isso, a gente não precisa mais que isso. Né? Então, a gente ser grato por abrir os olhos, ser grato por acordar, ser grato por andar, ser grato por estar vivo, ser grato pela vida. Isso daí é uma lição que a gente tem que ter todos os dias. E, igual você é um cara que se vira, e tem que se virar, vambora, vamos pra cima, né? Sim, ontem eu estava vendo, na abertura da Olimpíadas agora, na sexta-feira, e ontem, acho que um dos canais lá estava mostrando uma senhora que ela começou a nadar com 70 anos de idade. Ela tem 90 agora, ela começou a nadar com 70 anos de idade. Cara, como é que uma pessoa de 70 anos vai se motivar a começar a praticar um esporte? Uma natação ainda. Não é uma qualquer coisa. Ela não pratica, ela não faz hidroginástica. Ela pratica natação. Ela falando que ela nada não sei quantas piscinas por dia. Assim, cara, e ela tem 90 anos de idade. Né? Aí você vê o exemplo do dono do KFC. É a mesma coisa. O camarada já estava lá no final da vida, o cara se motivou a montar uma empresa que hoje é uma gigante mundial. Então não há tempo. Motivação não há tempo. Empreendedorismo não há tempo. Você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter perseverança para você atingir esse objetivo. Mas de resto, cabe todo mundo. É muita vontade também. É o que a gente falou na hora do almoço, né? Não dá margem para o errado. Não vai dar errado. Eu vou trabalhar tanto porque às vezes o empreender, muitas das vezes, né, só depende da gente, né? Então, a partir do momento que você empreende, é você contra você mesmo, né? Aquela guerra contra você mesmo. Quanto mais você dedicar, mais sorte você vai ter. Então, é só trabalhar e trabalhar. Até o começo da nossa empresa também, a gente colocava isso aí, era zero margem para o fracasso. Zero margem para o fracasso. A gente fazia acontecer de qualquer forma. A gente criava estratégias, tratava de mudava. O nosso plano, a gente até brincava, o nosso plano B era o plano A da certo. Era o plano A da certo. E vou falar uma coisa para vocês, né? Vocês montaram uma empresa numa época que o país está muito estável, está muito mais estável. A gente está navegando em marola baixa já faz bastante tempo. Entendeu? Você tem altos e baixos, mas você não tem aquela sobe, desce, mudança de moeda. Eu peguei tudo isso. Né? Peguei tudo isso, uma loucura.
A ponto de ali, quando 99, 2000, quando nós tivemos a primeira grande desvalorização do real, foi a primeira vez que eu quebrei. Quebrei, literalmente quebrou, porque o serviço mudou. Mudou. Os embarques que estavam no meio do caminho simplesmente desistiram porque não tinha dinheiro no mercado para você poder pagar o imposto, aquela coisa toda. E nós que vivemos de prestação de serviço, eu dependo daquilo que os outros fazem. Eu não faço importação. Você entendeu? Eu não faço importação. Eu assessoro quem faz importação. Então, se a pessoa não traz, eu também não ganho. Né? Então, nós praticamente quebramos ali. Né? Foi um período bastante difícil. Mas nem por isso é desmotivação. Não pode tomar mais como desmotivação. Sim. E, como a gente estava comentando, se a gente decidiu que não tem margem para dar errado, nem o quebrar é dar errado. Quebrar tem que ser uma fase. Quebrar tem que ser uma fase. Eu tenho que pensar a solução. Eu quebrei, e agora? O que eu vou fazer? Conserta. Conserta e segue o plano, né? Conserta. E segue o plano A, né? Você entendeu? Troca, coloca o step, vamos lá. Vamos embora. Você entendeu? Porque tem muita gente que quando quebra se desespera e não faz mais nada. Se traumatiza. Não. Quebrou. Conserta. Onde foi o erro? Conserta aquele erro e toca a partir dali. Vai ser um pouco mais difícil? Vai, mas tudo bem, mas nada é fácil. Nada é fácil, entendeu? Aquilo que é bom na vida da gente não é fácil, não. Não tem nada que é bom na vida da gente que é fácil. Você entendeu? Só é gostoso lá no final porque realmente no começo foi difícil. Você entendeu? Goza de boas coisas agora porque lá atrás foi difícil. Então eu dou valor para tudo que eu tenho agora. Entendeu? Muito valor. Muito valor. Como eu falei para vocês, se eu parasse por aqui agora e só mantivesse aquilo que a gente já construiu, eu estaria tranquilo. Mas não é só isso. Agora eu estou almejando um patamar acima. Level up. Exatamente. Cara, e nesse tempo de Comex aí, nesse tempo que você tem aí, tem alguma coisa que te marcou, algo engraçado aí, que você queira nos presentear? Sabe que é o seguinte, né? Esse ramo você conhece muita gente, né? E essa muita gente, ela te presenteia bastante pérolas assim. Até quando a gente já comentou, tem coisa que você não pode comentar. Nós vivemos em épocas que a gente não pode comentar todas as coisas nesse sentido, né? Mas eu me lembro de uma coisa muito engraçada que aconteceu. Nós estávamos no aeroporto de Guarulhos, sentado para poder esperar uma conferência, né? Deu uma confusão lá, então deu essa confusão, tanto é que desceu um general de alta patente do Exército lá da Aeronáutica, desceu da ala, foi lá no terminal, né? E praticamente ele deu voz de prisão para todo mundo. Que isso? Mas tinha algum motivo? Não. O motivo é que é o seguinte: você junta um monte de homens, mas que se conhece desde a época de moleque. Aí, todo mundo é moleque. É quinta série, né? Quinta série. E aquele negócio do camarada colocou lá chiclete na cadeira um do outro. Só que aquele negócio, naquele dia, aquilo tomou uma proporção que virou uma algazarra no terminal. Tinha uma fiscal lá, cara, eu não posso falar o nome da mulher. A fiscal. A fiscal. E ela era chata demais, muito chata demais. E aquela mulher, ela saiu da sala dela, ela praticamente tinha dado uma voz de prisão para todos nós, né? Eles têm autoridade para isso, né? Ela foi delegada, ela tinha dado voz de prisão para todo mundo. E tinha um colega nosso lá que ele era muito piadista. Né? Ele era muito piadista. Ele Pô, preso, mas não perca piada. Não, já que a senhora quer aprender, a senhora aprende. Né? Ele sentou na cadeira dela. Isso, cara. Tô falando pra você, um monte de moleque, né? Um monte de homem todo mundo já tá com 26, 25, 26 anos de idade já. E ele sentou na cadeira dela, né? Nossa, se a senhora quer aprender, a senhora aprende, né? Pra que ele vai falar isso? Todo mundo começou a dar risada, né? E essa mulher, ela
loira, bem branca. Essa mulher começou a ficar vermelha, começou a ficar vermelha, começou a ficar vermelha. E ela começou quase que passar mal, né? Aí não sei quem chamou esse general. Esse general desceu de lá, cara. Putz, ele colocou todo mundo no paredão, mas falou. Cara, durante quase 1 hora esse camarada falou com a gente naquele dia. E eu lembro que depois que ele falou tudo isso, tinha algumas pessoas que conheciam ele, né? Aí depois ele acabou liberando todo mundo, porque ele percebeu que era uma coisa de uma molecagem, né? E depois ele esperou todo mundo lá fora e falou assim, cara, vamos tomar uma cerveja? Vamos acabar com isso, né? Já foi. Vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja? Porque vocês já me estressaram demais, né? Já me tiraram do meu descanso, do meu coisa lá. E sabe o que eu acho engraçado essas coisas? Porque ele revela uma vida que a gente trabalha dentro da alfândega. Você percebe que se você conhecer as pessoas, todo mundo se conhece desde muito moleque. Sim. Desse mesmo serviço primário de fazer documento, em banco, visar documento, ir para a Fiesc, essas coisas, todo mundo se conhece desse tempo, né? E a gente não perdeu a alegria do trabalho, né? Dessa amizade toda lá, depois de muito tempo, né? Se reencontra de vez em quando até hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp hoje em dia, a gente se fala ali todo dia, você vê as besteiras que saem lá, cara, você vê tudo, os caras estão tudo a boa, ninguém, mas continua com esse espírito de moleque, né? Eu acho isso que é fantástico, né? Eu gosto de rir dessas coisas porque eu sobrevivi todo esse tempo, né? Muita gente que morreu antes, muita gente que saiu da área porque não deu certo, não conseguiu se atualizar, não conseguiu fazer aquilo que precisava ser feito e a gente está lá. E aquilo que eu acho isso muito bom. Legal. Ô Giba, lembrei de uma também, cara, bem bacana. Teve uma vez aí, teve um pessoal que foi visitar um cliente e na saída solicitou um Uber. E aí o pessoal tava esperando o Uber chegar, o Uber não chegava, só tinha um veículo da Vivo, com a escada em cima. Cara, você lembra disso? Ainda? Eu tirando essa foto, né? Essa foto de vocês entrando nesse. Mas, cara, o que esses caras estão fazendo? No carro da Vivo, né? Eu tô no carro da Vivo, mas é a primeira vez que eu vi isso. Foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Eu nunca vi isso mais. E aí, tipo, eu falava assim, pô, o carro tá aqui, é um Uber, o carro tá aqui dentro do posto. Aí a gente olhava, só tinha o carro da Vivo, O carro da Vivo. Aí ele falou, é esse mesmo, olhou a placa, é esse mesmo, perguntou pro rapaz. Essa viagem aconteceu de tudo. Não, E antes de começar essa viagem, aproveitar que ela está, você, a esposa do Giba está aqui presente, tá, gente? Ela está sentadinha ali atrás filmando ele, tudo isso é um amor maravilhoso. E quando começou essa viagem, a gente se encontrou no aeroporto, o Giba chegou mais cedo e ele levou um lanchinho que a Magali deve ter preparado para ele. Muito bom, né? Sensacional. E o Giba aceitou e tomou um lanchinho preparado por ela. Me deu uma desculpa depois, falou que saiu correndo e trouxe lá. Mas foi a Magali que preparou. Cara, que a gente contar. Essa viagem gostou de tudo. Não, mas foi Mas essa parte essa do Uber foi sensacional. Não, nós fomos na viagem do Uber inteirinha dando risada. Fomos lá e tirou o oitavo. O rapaz falou, pô, não sei como é que eu vou colocar as malas, cheio de fio, fiação, modem. Eu nunca vi aqui. E o cara entrou no shopping com a gente, deixou a gente dentro do shopping. Sério? O carro tava dentro do shopping. A gente saiu parecia que tava trabalhando, tava uniformizado ainda, né? Arrumar outra dessa, né? Muito bom. Giba, nosso podcast é muito rápido, acho que foi uma conversa extremamente tranquila. E a gente sempre pede que se você tivesse a oportunidade de olhar para essa câmera aqui e deixar um recado que ele seria visto por todas as pessoas do mundo, por todas as pessoas que estão nos assistindo, por todas as pessoas que estão aí, qual esse recado você deixaria para as pessoas? Cara, você sabe que no nosso caso, né, eu falo até para vocês estão na metade do caminho do que eu tô, né, a perseverança talvez seja uma das maiores qualidades que o ser humano tem. E tem uma frase bíblica que ela marca bastante a minha vida, que ela me diz o seguinte: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Jesus, daqueles que seguem segundo o seu propósito. Um negócio nesse sentido.
É fundamental isso, né? A gente não entender os percalços da vida como derrotas, né? E ao longo do tempo, dos anos, eu aprendi a trocar o porquê isso está acontecendo, mas para que isso está acontecendo. E tudo tem um propósito. Gustavo, viu, Rafa, viu, Gustavo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. As coisas elas não acontecem por acaso. Elas não acontecem por acaso. As coisas acontecem no tempo certo, né? Para que a gente amadureça e a gente consiga viver esse level up que Deus ele tem para cada um de nós. Então, o meu recado é justamente isso, né? Que nas dificuldades a gente tem a resiliência, nas dificuldades a gente tem a perseverança, que nas dificuldades a gente entenda, né, que existe um Deus. Ele já preparou um bom caminho para todos nós. Amém. Foi maravilhoso, amém. Sensacional. Fantástico. Eu acho que junto a isso eu também queria até pedir licença também a todos nós, licença a você também, André de Gancho. Eu também queria, já que você falou de resiliência e tudo, eu aprendi muito o que é viver. E eu aprendi muito sobre vontade de viver. Acho que acho que quando a gente tem um sócio, a gente precisa admirar o nosso sócio. Eu sempre admirei o Rafa por diversas vezes, mas agora, depois desse tempo, eu aprendi a viver ainda mais pela lição que o Rafa deu. Então, quero até falar diretamente para você. Obrigado por ter nos ensinado a valorizar a vida. Às vezes a gente tem dúvida do que Deus está preparando para a gente, do que a gente vai enfrentar pela frente. Mas o Rafa deu uma verdadeira aula de vontade de viver. Então eu falo para as pessoas, às vezes quando alguém vem falar alguma coisa comigo, eu falo, eu conheço uma pessoa que tiraram o coração dela para fora do corpo, colocaram de volta e ele está aí até hoje. Então, desde já, muito obrigado. Agradeço a Deus todos os dias pelas bênçãos que Ele tem dado para a gente, para a Águia, por que a gente está fazendo, por nosso propósito, pelo que a gente tem ajudado as pessoas, pelo que a gente ainda vai ajudar mais ainda as pessoas. E obrigado por ter nos ensinado. Eu que agradeço pelo carinho. Tem que ficar fazendo força aqui para não chorar também. Tem que criar uma piada, né? Não, a gente tem que criar uma piada já para poder mudar o espírito já do negócio, né? Eu que agradeço de coração, agradeço pela força que deu, para você que ficou lá o tempo inteiro. Lá estava todo dia estava lá, revezou meu sócio, irmão Gustavo, meu irmão, minha namorada, revezaram entre eles lá, se brigavam lá para ver qual dia que eu estava. Eles estavam brincando, era para ficar comigo, viu? Então essa briga aí, a gente vai falar, mas tudo bem. Eu agradeço. Estiveram lá o tempo inteiro, eu fiquei muito feliz com isso, né? Senti amado todo esse tempo. Eu que agradeço. Eu que agradeço a todas as mensagens do pessoal que mandou. Um dia depois de quando eu voltei, no dia que eu fui internado, a oração do Giva também, que ele foi a última pessoa que orou, e aí eu fui para o hospital. Foi em paz lá para ficar mais 11 dias internado. Também agradeço a isso também, e a todos que mandaram mensagem, a todas as orações positivas. Vou te falar, teve gente. Muito feliz por isso. Teve oração, com certeza. Muitas orações. Giba, obrigado pela sua presença. Magali, obrigado pela presença. Ela está ali atrás da câmera. Gratidão pelas suas palavras, gratidão pelo seu tempo. Obrigado pela amizade, obrigado pela parceria de trabalho. Que estes 4 anos possam virar 12, 20, por aí vai. Com a gente perdurando ainda mais tempo juntos. Tá certo. Gratidão. Eu que agradeço, queridos. Foi sensacional. Esse foi mais um AguiaCast. Dá um high five aqui. Valeu, Giba. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Esse podcast aconteceu graças ao Gilberto estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Aguardamos vocês no próximo episódio. Então já curte, já comenta, já encaminha para todo mundo esse podcast que foi fantástico. Estaremos juntos daqui mais alguns dias. Um abraço e tchau!